Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Julgamento da DI 2111, que não é a revisão da vida toda, foi iniciado no Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei aqui uma tela para acompanharmos, o andamento do julgamento e hoje eu vou revelar, a grande verdade sobre este julgamento, sobre o julgamento da revisão da vida toda. O que está acontecendo? Quais são as nossas perspectivas para o futuro? Perdemos, ainda temos chance, o que está acontecendo? Por que o ministro Alexandre de Moraes acompanhou, o terrível voto do ministro Nunes Marques? O que está acontecendo? Muitos aposentados estão desapontados, frustrados com o andar da carruagem aqui no STF, no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, mas simplesmente está protagonizando o pior julgamento da história do Brasil. Sem dúvida alguma, para mim, este é o pior julgamento da história, infelizmente. Bom, vamos lá, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar para a gente lembrar um pouquinho, e a gente já começar a revelar muitas verdades. Neste vídeo aqui não vai ser somente uma grande verdade, Nós teremos aqui, pelo menos, eu separei uma, duas, três, quatro, cinco, grandes verdades. E eu vou querer também saber a sua opinião, tá bom? Então, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, que ajuda muito aqui, a gente precisa publicizar, o que está acontecendo, e eu quero saber também a sua opinião. Vamos lá. Olha só, setembro de 2023, nós estávamos aqui, lutando todos os dias. Eu cheguei a gravar um vídeo na época sobre isso daí que vocês estão vendo na tela. Lula propõe que votos de ministros do STF fiquem em sigilo. O presidente diz que essa seria uma saída para evitar que magistrados sejam admoestados em público por decisões do Supremo. O que significa isso? Lula queria deixar, os votos em sigilo, em segredo, para que os ministros não sejam criticados, por suas decisões. Então, assim, o ministro pode escrever, fazer o que quiser, o voto seria sigiloso, e a sociedade não teria acesso. Os advogados não teriam acesso, isso, logicamente, é inconstitucional, isso é antiprocessual, isso é antiético, é antijurídico, mas foi a proposta de Lula, de Lulinha, para que os votos dos ministros fossem secretos. E quem lembra que em 2023 nós estávamos ali num cenário até diferente, num cenário positivo em relação à revisão da vida toda, com uma expectativa, uma esperança, tudo estava caminhando para dar certo. E Lula veio com essa fala. Se dependesse dele, Luiz Inácio Lula da Silva, os votos dos ministros do STF já seriam secretos, principalmente porque, nesta época, o ministro Cristiano Zanin estava proferindo votos terríveis, ele estava sendo muito criticado. Então, Lula queria blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, continue aqui comigo que tudo vai fazer sentido e eu vou te explicar qual pode ser o pensamento do ministro Alexandre de Moraes. Muitos aposentados estão aí falando que ele desistiu da revisão da vida toda, e eu vou dar a minha opinião, o que é que eu acho sobre o ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos aqui observar um outro detalhe muito importante. Bom, nós tivemos o voto dentro da DI 2111, que não é a revisão da vida toda, apesar de parte da imprensa, na verdade, acho que quase toda a imprensa se refere ao julgamento da DI 2111 como se fosse o julgamento da revisão da vida toda. Ou seja, isso é, pessoal, com certeza, instrução do governo federal, porque o julgamento da revisão da vida toda é o tema 1102, não é a DI 2111. E por que eu estou mostrando aqui para vocês o significado de teratologia no direito? Algumas pessoas não sabem, mas vamos lá, olha. No direito, a teratologia é um termo usado para descrever decisões que se desviam dos princípios jurídicos estabelecidos. Essas decisões podem ser o resultado de erros graves na aplicação da lei, interpretações equivocadas ou desconsideração de provas e fatos. Uma decisão teratológica é uma decisão monstruosa que afronta a lei
e não se coaduna com as regras básicas do ordenamento jurídico. E, na minha opinião, dentro das ADIs 2110 e 2111, nós estamos diante de votos absolutamente teratológicos, monstruosos. O STF foi capaz de criar um universo paralelo, passando por cima das regras mais básicas, dos princípios mais básicos do direito. E o voto do Nunes Marques é por isso que eu acho que nem vale a pena a gente perder tempo lendo, né, porque eu gostava, né, bastante daqui de analisar, eu abria os votos, mas assim, é teratologia pura, é monstruosidade pura. É uma coisa assim que é difícil até da gente conceber que foi escrito. Logicamente, eu acho que não foi escrito, né? O Nunes Marques não escreveu, né? Foi o assessor, sei lá, o estagiário, mas é ele que assina, né? É o nome dele que está ali. E é difícil a gente conceber um voto de um ministro do STF tão teratológico. E aí a gente fica mais surpreso ainda quando, né, o Alexandre de Moraes ele segue integralmente. Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque sinceramente, pessoal, eu acho que o Alexandre de Moraes ele cansou dentro deste julgamento das ADIs 2110 e 2111, tá bom? Agora vamos retornar lá para o andamento. Vamos aqui verificar se já saiu mais algum voto. Prontinho, pessoal. Voltamos aqui para a tela do julgamento, né? Eu já atualizei. E por enquanto nós temos ali o voto, né, do ministro relator, Nunes Marques, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Cristiano Zanin. Vamos lá, pessoal. Muitos aposentados estavam com esperança de que, de alguma forma, aqui nas ADIs nós tivéssemos uma mudança, né, alguma alteração positiva. Só que, logicamente, né, isso não está acontecendo. Eu, particularmente, não esperava que nada de positivo fosse acontecer dentro das ADIs 2110 e 2111. No máximo, um pedido de vista, né, um pedido de destaque. Mas parece que a estratégia, né, de Alexandre de Moraes, do Edson Fachin, não é a mesma do que o ministro Nunes Marques e o ministro Cristiano Zanin. Nunes Marques, Zanin, o próprio Luiz Roberto Barroso, eles não têm pudor, eles não têm vergonha nenhuma em ficar pedindo vistas, destaques, atrasando o julgamento, pautando, tirando de pauta. Eles usam todos os artifícios possíveis. Isso é uma questão aí de procedimento e de caráter. Né? Não me parece, né, o Alexandre de Moraes, a percepção que eu tenho dele é que ele se recusa a utilizar o mesmo tipo de estratégia que os demais ministros. E o Edson Fachin na mesma linha. É como se, assim, eles percebessem que é errado, né, eles veem outros ministros fazendo esse tipo de coisa, só que eles não querem fazer o mesmo, né, porque aí você se iguala. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Por exemplo, se fosse um julgamento aqui favorável ao aposentado, o Zanin já teria pedido vista ou destaque para zerar tudo. É claro que nós temos até o dia 21 de fevereiro, né, que está previsto para acabar o julgamento, sexta-feira, e podemos ter, né, um pedido de vistas, um pedido de destaque, mas sinceramente eu não acredito. Foi muito rápido, né, o Alexandre de Moraes acompanhar aqui o Nunes Marques, então, sinceramente, eu não acho que vai haver um pedido de destaque, né, um pedido de vistas. Pedido de vistas acho que nem cabe mais, né, porque todo mundo já sabe tudo sobre este processo. O que seria interessante era destacar e debater presencialmente. Mas neste momento, me parece que o Alexandre de Moraes ele está cansado. Que ele não quer mais gastar munição dentro da ADI 2111. E aqui, pessoal, já vamos contrastar com decisões nas reclamações constitucionais, principalmente as escritas por Alexandre de Moraes ou pelo gabinete de Alexandre de Moraes. Inclusive, eu repercuti aqui, analisei com vocês uma decisão de Xandão em uma reclamação constitucional, quando ele fala que, opa, o que a gente está decidindo lá, nas ADIs 2110 e 2111, se relaciona, tangencia o tema 1102, mas não toca o tema 1102. Talvez Alexandre de Moraes ache, né, considere que ele vá conseguir modular positivamente
a revisão da vida toda, o tema 1102, lá no julgamento da revisão da vida toda, no tema 1102, nos embargos que estão pendentes. Talvez ele acredite nisso, né? Ele já esteja cansado aqui de pregar no deserto, porque aqui ele não tem maioria, né? Aqui nós temos o voto de Zanin, temos o voto de Flávio Dino, né? Acho que ele percebeu que é inútil ficar aqui debatendo e discutindo, talvez, né, me parece, pessoal, que esta é a postura de Alexandre de Moraes. Por quê? Do contrário, dentro das reclamações constitucionais, né, ele não teria julgado procedente. Né, ele teria concordado com as sentenças de improcedência, né, com os acórdãos, né, que mantiveram sentenças de improcedência. E não é o caso. Né, ele está mandando cassar as sentenças para os autos, né, voltarem e ficarem pendentes de julgamento até que o tema 1102 seja julgado. Isso tem um significado, né, porque milhares de ações, né, passaram por processos de levantamento de suspensão e julgamentos de improcedência. E quando Alexandre de Moraes dá uma decisão positiva, né, e outros ministros também, dentro de reclamações constitucionais, você move o judiciário, né, você passa um recado para as instâncias inferiores pararem de dar sentenças de improcedência, porque tem um julgamento pendente. E aqui a gente já vai entrar também em uma outra esfera. Eu tenho visto aqui alguns aposentados questionando, outros canais comentando, mas nós vamos julgar aqui a DI 2111, transitar em julgado, e não vão julgar o tema 1102, vão dizer, não, os embargos estão prejudicados por conta do que nós decidimos na ADI 2111, não me parece também ser o caminho, né, porque seria uma perda de tempo terrível, né, Alexandre de Moraes e outros ministros, né, que já analisaram reclamações constitucionais, estarem determinando a cassação de sentenças, né, para o processo voltar, para o juiz despachar, determinar a suspensão, para simplesmente não ter o julgamento do tema 1102, me parece que há uma incoerência. Então, neste momento, qual é a minha opinião? Alexandre de Moraes cansou. Edson Fachin cansou. Talvez a própria Carmen Lúcia tenha cansado de tentar brigar dentro das ADIs 2111. É uma guerra, né, que talvez eles saibam que eles não vão conseguir vencer. E estão, né, deixando, né, o último fôlego, a última energia, o último gás para o tema 1102. Você concorda com o que eu estou trazendo aqui? Esta é a minha visão, pessoal. Quero saber a sua opinião. Você acha que Alexandre de Moraes desistiu? Você acha que ele também cansou, né, de ficar brigando dentro das ADIs 2110 e 2111? Acha que ele vai ainda defender a modulação para quem deu entrada na ação dentro do tema 1102? O que você está sentindo? Você também já está desistindo? Ou você ainda acredita? Vai permanecer aí sereno até a finalização, né, do julgamento, que eu acredito, né, mais uma vez, que nós vamos ter uma decisão final em 2025, certo? Não vai passar de 2025, essa angústia, essa aflição vai acabar. Eu quero saber a sua opinião. Agora, pessoal, eu vou trazer aqui as minhas verdades, tá bom? Por que que nós estamos passando pelo pior julgamento da história do Brasil? Primeira coisa, nós temos um presidente falso, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um duas caras. Eu anotei aqui, viu, pessoal? Por isso que eu tô... Duas caras, e ele tem 1000 conversas diferentes. De forma diversa do presidente anterior, né, do Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro sempre se mostrou contra o direito dos trabalhadores e aposentados. Ele nunca fingiu, ele nunca mentiu de que ele iria... Ele falava que revisão da vida toda ia quebrar o país mesmo, e que não era para julgar procedente, pronto. Ele se mostrava. Lula não. Lula, ele é um fingido, né? Ele tem 1000 caras. Ele diz que vai ajudar o trabalhador, diz que vai ajudar o aposentado, né? Mas ele foi o principal articulador para a revisão da vida toda não ser paga. Né? Então, é a primeira grande verdade. Né? Nós temos um presidente falso, 2 caras e 1000 conversas. Segunda grande verdade. Infelizmente, né, nós temos hoje uma reunião de ministros
que não possuem a qualidade técnica compatível com o que se exige de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E votos teratológicos, né, como o do ministro Nunes Marques, né, dentre tantos outros, né, revelam isso. A técnica está sendo sacrificada em prol de interesses meramente políticos. E essa questão de presidente da República indicar ministro do Supremo Tribunal Federal é terrível. Porque eles se sentem, né, e talvez seja impossível você não nutrir este sentimento, né, uma vez que você passe a ocupar ali o cargo, que você está em dívida com o presidente que te indicou. Então, nos últimos... Acho que a partir de 2010, nós tivemos uma intensificação da atividade política do Supremo Tribunal Federal. Então, nos últimos 15 anos, pelo menos, né, o Supremo começou a se desviar de forma muito profunda da sua principal função. Defesa da Constituição Federal, né, dos princípios jurídicos, né, da ética, da moralidade. Né, nós passamos a ter decisões que são inadmissíveis, né, que estagiário de escritório não poderia estar escrevendo. A gente lê uma decisão assim de um ministro dentro de julgamentos super importantes que elas não poderiam estar ali, né, que parece que foi uma coisa de estagiário de primeiro semestre. Infelizmente, aqui eu estou dando apenas a minha opinião em relação à técnica jurídica processual. Nada pessoal em relação aos ministros, porque eu não conheço nenhum deles, né, não tenho nada pessoal. Mas a questão da técnica jurídica, eu acho que ela vem se perdendo a partir ali de, sei lá, no mínimo 2010. De 2010 para cá, o STF tem diminuído o seu nível, infelizmente. Outra grande verdade, né, para mim, nós temos uma sociedade que não liga para os aposentados. É uma sociedade que acha que vai ser eternamente jovem e que não vai sofrer a mesma coisa que você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, que está me assistindo neste momento, né, está passando. Infelizmente. Nossa sociedade não liga para os aposentados. Né? Eu sou jovem hoje, né, eu nunca vou ter 60, 70, 80 anos, então, sei lá o que é revisão da vida toda, né, sei lá, não, ou talvez até algumas pessoas saibam, mas não se importem. Eu vi um comentário de uma aposentada, eu acho que ela comentou assim em vários locais, que ela falava, não, eu trabalhei minha vida inteira com bons salários antes de 94, quase não via minhas filhas, porque eu queria dar uma vida digna, né, para elas, achando que no momento que eu fosse me aposentar, eu também teria um mínimo de dignidade. Né? E aí? Onde é que está o direito? Onde é que está a justiça? Para tantas pessoas, né, que se sacrificaram a vida inteira. Nós temos também, pessoal, uma imprensa omissa. Boa parte da imprensa também recebe dinheiro do governo federal. Então, como é que você vai falar mal do seu patrão, que está botando dinheiro no seu bolso? Então, nós temos uma imprensa brasileira que totalmente alienada, sabe? Ou até conhece, né? Porque muitos assistem os canais que falam sobre a revisão da vida toda, que analisam as decisões jurídicas, né? Como é aqui o meu canal. Só que eles simplesmente não podem, né, publicar matérias falando a verdade e a realidade. Então, nós temos uma omissão da imprensa e também, né, minha opinião, nós temos uma omissão da OAB Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, né, porque poderia ter pressionado muito mais. Na verdade, não fez muita pressão, né, apresentou algumas peças ali em momentos pontuais e também não deu publicidade ao julgamento da revisão da vida toda, o tema 1102. A OAB Nacional poderia publicar nas suas mídias, no Instagram, no seu site, ter feito um acompanhamento de perto, porque é o pior julgamento da história do Brasil e talvez seja um dos mais importantes, né, se não for o mais importante, porque é todo um sistema que envolve vidas, pessoas
segurança alimentar, segurança em termos de saúde, né, porque o dinheiro ele vai para a alimentação, vai para a saúde, vai para o lazer, vai para comprar remédio, vai para movimentar a economia, e eu acho que a OAB teve um desempenho ridiculamente abaixo do esperado, né, a minha opinião. Bom, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, previsão de término do julgamento dia 21 de fevereiro. Vamos acompanhar aqui os próximos capítulos, sendo que eu ainda acredito que dentro do tema 1102, Alexandre de Moraes vai tentar modular positivamente. Eu acho que aqui ele cansou, dentro das ADIs 2110 e 2111, mas eu acredito que no tema 1102, nós ainda vamos ter uma luta, né, de Alexandre de Moraes, certamente o Edson Fachin, acredito que a Carmen Lúcia, o próprio André Mendonça. Do outro lado, nós vamos ter uma tentativa de manipulação, né, eu acho que eles vão tentar não julgar o tema 1102, né, a turma do Nunes Marques, do Luiz Roberto Barroso, do Zanin, mas eu acho que nós vamos ter o julgamento, e eu ainda acredito que eles vão tentar também empurrar, né, de alguma forma, o voto do ministro Flávio Dino, né, apesar do Dino não poder votar dentro do tema 1102, por causa da antecipação do voto da ministra Rosa Weber. Bom, pessoal, recadinho básico. Estamos abrindo aqui, se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. E se você deseja fazer, né, a revisão do direito adquirido, nós vamos abrir agora as vagas para março, tá bom? Estamos trabalhando aqui incansavelmente, em todos os casos, não se preocupe, que já chegaram aqui no escritório, continuamos trabalhando, certo, até o parecer final, e nós estamos abrindo, a primeira vez agora, 2025, vagas para março. Se você quer revisar a sua aposentadoria, né, independente da revisão da vida toda, nós estamos com vagas abertas. Basta você clicar aí no link que está na descrição do vídeo e também fixados nos comentários. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!